Talvez você esteja vivendo uma situação de grandes dificuldades. Pobreza, miséria, casamento em crise, marido no vício, filhos desobedientes. Nada dá certo na sua vida. Você já não tem mais esperança que as coisas possam mudar. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: a minha vida é um inferno, a minha casa é um inferno. Pensa numa realidade terrível. Não fomos criados para vivermos assim. E o pior é que a gente vê pessoas que se dizem temente a Deus vivendo essa realidade. E a Bíblia diz que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que, em João 10:10, não precisa ler, nem colocar aqui, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida. A Bíblia diz que Jesus, que o Filho de Deus se manifestou neste mundo para desfazer, para destruir toda a obra do diabo. Mas a realidade de muitas famílias é de tristeza, de angústia, sofrimento. É uma vida de derrota eterna. Então tem gente que não tem mais nem esperança que possa mudar. Diante de toda essa situação, o que você fala? Lá na tua casa, o que você fala para o seu marido, para a sua esposa? O que você fala para os seus filhos que são desobedientes? Tem gente que diz assim: eu não posso, não tenho condições, uma vida de misérias, eu não tenho condições. Ah, isso não tem mais jeito. Outro diz assim: já lavei as mãos. E tem crente que diz assim: entreguei nas mãos de Deus. Quando o crente diz assim, entreguei nas mãos de Deus, ele está dizendo: pronto, não faço mais, não tem mais nada o que fazer, não. É igual a pessoa que está numa situação: só Deus. Eu já vi crente falando assim: isso aí, só Deus. Mas ele diz só Deus, não é acreditando que Deus vai fazer, não. É que ele não acredita mais numa mudança. E a linguagem é essa: não tem mais jeito, não sei o que fazer, nunca vai mudar, não acredito mais na mudança. E você vai vivendo dia após dia, dia após dia. Mas eu quero dizer para você, querido, que toda essa realidade pode mudar. E eu vou te mostrar como. O caminho dessa mudança. Amém? Quantos querem saber? Então veja lá, vou falar. Comece mudando a sua linguagem dentro de casa. Diante desse problema que você não acredita mais que possa haver mudança, comece mudando o seu linguajar. Pare de falar que não tem mais jeito para ele. Pare de amaldiçoar o seu marido. Pare de amaldiçoar a sua esposa.
Tem pessoas que dizem assim, fulano é uma bênção, mas dentro do coração está dizendo, é um capeta. Mas quando você disser uma bênção, digo, olha, é uma bênção mesmo. Está vivendo assim, mas Deus vai transformar. Para de amaldiçoar o teu marido, meu irmão, tua esposa, os teus filhos. Libera palavras de transformação. Porque a palavra tem poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. A coisa já não está fácil e você ainda fica empurrando para baixo. Você pode ter tentado de tudo. E não deu certo, mas talvez você nunca fez isso. Qual é a realidade lá do teu casamento? Para de pensar em divórcio. Você não crê que Deus é capaz de mudar essa pessoa, esse casamento? Então, por que não plantar uma palavra positiva? Começa a abençoar as tuas finanças. Você que diz que hoje não tem dinheiro para nada. Estamos precisando. Eu não tenho. Eu até tenho vontade, mas não tenho. Porque a palavra é eu não tenho. Você pode, não é mentira, você pode dizer, ó, realmente não tenho, mas Deus vai me dar, eu vou ter. Nesse momento eu não tenho, mas mais tarde eu terei. Entendeu? Porque tem gente que fica se amaldiçoando. Eu conheço crente, não tem aquele animal, aquele capote, que a cantiga dele é tô fraco, estou fraco. E tem crente que eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Nunca vai ter desse jeito. Eu não posso, eu não posso. A Bíblia diz que podemos tudo naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece se não for Jesus? A Bíblia diz que Ele é quem dá a semente. Senhor, eu estou sem, manda. Você já falou isso para Deus? Senhor, eu estou sem um centavo, mas manda. Manda. Diga para Ele, bolsa eu tenho. Você está entendendo? Você já falou isso para Deus? Você já acordou liso e disse assim, Senhor, estou liso daquele jeito, mas a minha provisão vem do Senhor. Você pode acordar sem nada, mas vai dormir com tudo que você precisar. Então muda a tua linguagem. Começa a declarar mesmo uma mudança, uma transformação na tua vida. Você está fracão na fé, pensando em desistir. Tira essa linguagem dizendo, eu sou avivado, o Espírito de Deus vai me renovar, o Espírito de Deus vai me batizar. Você está entendendo? Estou fraco, eu estou fraco, pelo amor de Deus, tira essa cantiga dos teus lábios. Tira essa palavra, não posso, não sei, não tenho, para mim não dá mais. Eu vou falar isso até para te ajudar a você mudar. A maioria da igreja sabe, quando me perguntam, até nas mensagens, qual é a minha resposta. Como é que você está, apóstolo? Aí como é que eu respondo? Na bênção. Estou travando uma luta terrível. Porque essa é a nossa sina, enquanto estivermos nessa terra. Uma briga, uma guerra. Mas se Deus está comigo e Ele me garante a vitória, eu tenho motivo para dizer que está ruim. Dizer que estou na luta, isso já é uma realidade.
Agora eu preciso dizer que estou na bênção, porque mesmo passando por lutas, se eu tenho Jesus, eu tenho paz, tenho livramento, tenho a salvação, então eu estou na bênção. Como você está? Eu não vou perguntar novamente. Igreja, como você está? Pois é, quando alguém perguntar como você está, meu irmão, você pode estar lá num pé de guerra, você pode ter saído de casa e não deixou nada para comer, mas declare: estou na bênção, porque quando você diz estou na bênção, você vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. Muda a linguagem. Estou na bênção. E às vezes tem hora que eu digo assim, algumas pessoas perguntam: apóstolo, como é que está lá na igreja? Eu digo: está na luta e na bênção. O crente só presta lutando. No dia que o rei Davi se deu o luxo de ficar em casa, ele fez besteira. Você sabe qual é a luta do crente? Você sabe qual é a luta do cristão? É aqui, no plano espiritual. Aí para isso, para ele lutar e vencer, o que é que ele tem que fazer? Orar e jejuar. E se o crente está orando e jejuando, meu irmão, tem que estar na bênção. A vitória vem. Diga: a vitória vem. Vem mesmo. Entendeu? Então eu estou na bênção. Estou na luta e estou na bênção. E eu não estou sendo mentiroso, não. E nem hipócrita. No livro de Josué, capítulo 6, versos do 1 ao 5, você coloca aqui, mas eu vou narrar. Josué não, Juízes, perdão. Que é pertinho ali, né? Juízes, capítulo 6, verso do 1 ao 5. Essa situação estava acontecendo com o povo de Israel. O povo estava debaixo de uma miséria, de uma opressão terrível. Porque os medianitas se juntavam com outros povos e iam contra o povo de Israel. E eles ali invadiam a sua cidade, saqueavam. Aquilo que o povo plantava, eles levavam até os animais. E eles ficavam na miséria. E eles passaram muitos anos, 7 anos, debaixo dessa opressão. E para poder guardar alguma coisa, eles tinham que malhar o trigo escondido. E guardar nas cavernas, nos buracos, nas rochas. Porque os medianitas vinham e tomavam tudo. Mas você sabe por que eles estavam nessa situação? Porque eles estavam vivendo consequências do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que nós aprendemos com isso? Que muitos problemas que passamos, às vezes estamos vivendo debaixo de uma opressão, às vezes estamos nessa situação, tudo que a gente consegue, o inimigo vem e toma, são consequências de erros, consequências de pecado, porque a vontade de Deus foi colocar o seu povo numa terra rica, boa. Você tem que produzir de tudo, de melhor. Não uma vida dessa. Ter que malhar o trigo escondido e esconder para não perder. Quantas pessoas, até dentro da igreja, está passando por uma situação dessa, trabalha feito um condenado, e o dinheiro que recebe, o diabo vem e tira todo. E ele passa o mês todinho na pindaíba. Sofrimento por cima de sofrimento. Muitos problemas conjugais são consequência de pecado de ambos os cônjuges ou da família mesmo. Tem muito crente que quando passa por muitos problemas exatamente por conta disso, porque estão em pecado, estão em desobediência. O povo desobedeceu a Deus. O que é que tem a ver com a linguagem aí, apóstolo? Tem tudo. Pegou aí, né? Veja bem. A linguagem entre o povo de Deus nesses dias, era:
Deus não está conosco. Diga comigo, Deus não está conosco. Pronto, vou usar aqui um termo muito presente no meio dos políticos. Narrativa. Era essa narrativa no meio do povo de Israel. Deus não está conosco. E eu vou te mostrar. Era essa linguagem entre o povo de Deus. Deus não está conosco. No mesmo capítulo, versos 12 e 13. No mesmo capítulo. O anjo do Senhor aparece para Gideão. E ele diz, homem valoroso. Em outra versão diz, homem corajoso. Deus é contigo. Qual é a resposta de Gideão? Se Deus fosse conosco, não estaríamos vivendo esta realidade. Talvez você já tenha pensado assim. Deus não está comigo. Porque nada dá certo na minha vida. Eu tento fazer até tudo certinho. Eu tento preencher todos os pré-requisitos, mas nada dá certo. Eu oro e Deus parece que não está me ouvindo, Deus parece que está longe de mim, porque Ele não responde. Isaías 59, 1 e 2 diz que os ouvidos do Eterno não estão tampados, nem suas mãos encolhidas para que não possa nos ouvir nem nos socorrer, mas as nossas transgressões nos impedem de Deus nos ouvir e de nos atender. Deus sempre esteve com o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre esteve com você. E Ele sempre estará com você. Mas como é que Deus está comigo? Como é que Deus estava com o povo? E a situação era essa. O meu pecado, a minha culpa, é como se neutralizasse o agir de Deus em meu favor. Ele está comigo, mas Ele não faz nada por mim. Porque Deus não abandona os seus. Deus jamais te abandonará. Você lembra quando a Bíblia diz que mesmo que uma mãe abandone o seu filho, jamais Deus fará isso conosco. Mas a gente cria narrativa, a gente cria uma linguagem para tentar justificar como Deus é conosco e nós vivendo numa situação dessa. Como, apóstolo? Como é que Deus é conosco, apóstolo? Se nós temos dificuldade para tudo, é verdade? Como é que Deus é conosco se eu não consigo prosperar? Como é que Deus é comigo se na minha casa é um inferno? Deus está na sua casa, na minha casa. Mas se Ele não tiver voz, se Ele não tiver liberdade, Ele não vai se mover. E a gente fica com essa linguagem de maldição. Quantos estão me entendendo? Quantas vezes falamos isso? Vocês lembram do homem, do doente lá no tanque ao lado do tanque de Betesda? Quando Jesus chega para ele e pergunta a ele, ei, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, toda vez que a água é agitada, e eu vou descer, alguém já desce primeiro do que eu, e ninguém me ajuda, olha, ninguém. Ah, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me dá oportunidade, porque ninguém fala comigo, porque ninguém faz nada por mim. E, meu irmão, muda essa linguagem. Eu falei aqui um dia desse, nós não dependemos um do outro, nós precisamos, mas nós dependemos é de Deus. E Jesus pergunta, o cara, tu quer ser curado? Aí lá vem ele com a pergunta, ninguém, com a resposta, ninguém. Você está precisando de quem para mudar a sua história? Você está precisando de quem para prosperar? Você está precisando de quem para que sua casa seja abençoada, para que seu casamento seja uma bênção? Você está precisando de quem? Você não precisa de ninguém.
Você precisa tomar uma postura, começando pela linguagem. Refaça o seu presente através das palavras. Começa com palavras. Você lembra quando Jesus, o Bartimeu é levado até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça por você? Aonde foi que nasceu o milagre na vida de Bartimeu? Na palavra dele. Ele disse: eu quero voltar a ver. Diga assim: eu quero voltar a ver, Senhor. Foi isso que Jesus ouviu do Bartimeu. E Jesus disse: então que seja feito conforme a tua fé. Você está vendo? Se aquele cego dependesse, fosse depender dos outros, aqueles que estavam ao seu lado, mandaram ele se calar. Você não precisa de mim para prosperar. Você vai começar a prosperar quando você começar a abrir tua boca e começar a declarar bênção. Tira a palavra de derrota dos lábios e começa a dizer: eu posso, eu tenho, e Deus vai me dar. Tudo vai mudar na minha vida. Eu quero ver, Senhor. Eu quero voltar a enxergar. Fala isso para Deus, você vai ver. Senhor, eu quero voltar a viver aqueles dias de poder, de intimidade que eu tinha contigo. Eu vou. Para de ficar se lamentando, culpando os outros, culpando a igreja, culpando líderes, culpando pastores. Porque quando a gente não usa as palavras certas, a gente corre um risco de murmurar e atrair morte. Então, querido, preste atenção. Comece abençoando o seu casamento. A partir de hoje. Comece abençoando a tua esposa, o teu marido, o teu pai, o teu filho. Comece abençoando o teu emprego. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu só vou para aquele emprego porque é o jeito. Pensa num saco. Oh, coisa chata. Que ambiente você vai encontrar? Quando você chegar lá, que ambiente você vai encontrar? Você diz: eu estou para não suportar mais. Que ambiente você vai encontrar? Para de amaldiçoar a tua empresa, dizendo que não está boa. Você está pensando em fechar? Você tem medo de investir? Eu tenho medo, mas vai que não vai dar certo. Tira essa dúvida e libera palavra de prosperidade, porque o desejo de Deus é que você prospere. Mas começa abençoando a tua empresa. Começa abençoando a empresa que você trabalha. Ora por ela, declara, vai crescer. E diz assim: eu vou prosperar aqui. O meu patrão ele vai aumentar o meu salário. Começa a declarar: o maior salário dessa empresa vai ser o meu. Mas também começa a declarar: o maior dízimo da igreja, na minha igreja, vai ser o meu. Porque eu vou prosperar, eu vou ser fiel, eu vou amar essa obra. E você vai ver o que Deus vai colocar no teu coração. Quando Jacó está fugindo lá da casa dos seus pais para a casa do seu tio, a aliança que ele faz com Deus: de tudo que o Senhor me der, eu te entregarei o dízimo. E Deus abençoou ele. Mas o que a gente vê, as pessoas: não tenho, eu não dizimo porque eu não tenho. Que eu não tenho, eu ganho tão pouco. Deus entende que eu ganho tão pouco. Eu ganho só um salário. Vai continuar ganhando um salário. Eu estou ganhando um salário agora, eu estou sendo fiel nesse salário, e o meu dízimo vai crescer, vai ser o maior da igreja, porque Deus vai me abençoar, Deus vai me fazer prosperar, Deus vai aumentar o meu salário, e eu vou aumentar a minha oferta e o meu dízimo. Tem que ser assim. Tem crente que fica sonhando, ele fica sonhando ganhar na loteria.
Não é assim, meu irmão. O caminho depois é prosperar. Ah, se eu ganhasse na loteria. Aí ele fica sonhando. Parece aquelas imagens aqui. Aí eu vou comprar isso, comprar aquilo, tal. A prosperidade do crente não é por aí, não. A prosperidade do crente começa pela sua boca. A prosperidade do crente, ele começa na sua fidelidade a Deus, no coração voltado, coração generoso. Você está entendendo? Um coração que teme, que ama a obra, que ama a Deus. A Bíblia diz, Tiago diz, que a gente pede e não recebe, porque não sabemos pedir. E quando pedimos só para o nosso deleite. Você já pediu assim: Senhor, me faz prosperar para me ajudar cada vez mais o meu próximo? Senhor, me faz prosperar para me ajudar todos aqueles que eu encontrar que precisarem. Você já fez isso? Você já disse: Senhor, eu vou prosperar, eu vou abençoar, eu vou ajudar aqueles que precisarem de ajuda. Ei, mas cadê o carro que você comprou? Quantas vezes você já ofereceu carona para o irmão? Quantas vezes você já ofereceu aqui, terminou o culto, e você procurou, aposto, tem alguém aqui muito distante, que não tem dinheiro para voltar, e vai voltar de bicicleta, ou então de carro, me diga aí que eu quero ir deixar. Não, o carrinho é seu, é para você, só para sua família, você vai e vem, está tudo bem, chovendo no meu raçado, que os outros se danem. Cadê o teu carro? Isso é egoísmo. Quantos estão me entendendo? Aplauda o Eterno bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos correr. Mude a linguagem, e você mudará de atitudes. Anotou? Mude a linguagem e você mudará de atitude. Lembra que eu falei começando? Mudando a linguagem. Quando a gente muda a linguagem, a gente muda de atitude. Muitas das vezes o que falta na gente é só atitude. Qual foi a linguagem de Bartimeu quando ele sabe que Jesus está passando? Qual é a linguagem dele? É clamar: Jesus, filho de Davi. Tentaram apagar ele ali, abafar ele, mas é que ele gritava. Quando a gente muda a linguagem, a gente muda de atitude. Ei, qual é o tema nosso desse ano? Quem lembra? O ano da diferença. O que você está fazendo diferente para que esse ano seja diferente na sua vida? Não mudou nada, entrou janeiro, nós já estamos em agosto, e você continua na mesma rotina, não mudou nada. Você não acrescentou nada na tua vida. Você terminou o ano passado, entrou esse ano sem ter uma leitura diária, sem ter uma devocional. Você continua sem obedecer, você não se envolve na igreja, você não se envolve em uma cela, você não entrega dízimos, você não oferta, você não evangeliza, você não ora, você não jejua, você não se aperfeiçoou uma profissão, você não fez um curso profissionalizante, você não estudou para passar em um concurso público, você não está estudando para passar no Enem. Como pode ser diferente? Quem quer viver dias diferentes tem que ter atitudes diferentes. Quantas pessoas que precisam para a sua saúde perder peso, fazer caminhada, ir para uma academia, fazer um funcional. Ele diz: eu preciso. Ele pensa: eu preciso, mas não toma atitude. E está correndo o risco de sofrer um infarto, porque come feito um jumento. Porque muitos comem para morrer, não é para viver não. Aí entope as veias,
pega o diabo da diabetes, fica hipertenso, tomando remédio para controlar a pressão, e quer que Deus abençoe. Ainda ora, Senhor, me dá muitos anos de vida. Como desse jeito? Começa a fazer diferente, começa costurando na boca, começa fazendo caminhada, paga um precinho, vai na academia, compra uma bicicleta. Aí que espera, quando terminar 2023, esse negócio que o apóstolo falou não é verdade, nada mudou na minha vida. Você não mudou nada nas suas atitudes. Então, querido, presta atenção. Mude a sua linguagem e você mudará de atitude. Eu quero correr aqui rapidinho, falar de 3 coisas, 3 atitudes que Gideão tomou depois que ele mudou a sua linguagem. 3, a primeira está no capítulo 6, verso 16 e 17 e 19. Ele sacrificou a Deus, ou melhor, ele voltou a sacrificar, ele voltou a ofertar. O povo parou de fazer isso. Verso 17 ao 19, você pode colocar na tela, enquanto eu vou falando aqui. Quando o anjo aparece para ele, fala tal e convence ele, o que é que ele faz? Ele muda a linguagem e ele volta a sacrificar a Deus. O povo, ele tinha um hábito de sacrificar a lei, de ofertar. Aquele povo estava tão angustiado que eles pararam de sacrificar. Tem crentes, tem pessoas que deixam de ofertar porque eles se envolvem com tanto problema, é tanta dívida. Dentro das igrejas, quando chega janeiro, fevereiro e março, muitos deixam de ir para a igreja, porque eles se endividam no final de ano, com festa, com roupa, e eles não vão para a igreja que é para não ofertar, para não dizimar. E a primeira atitude dele, depois que ele muda o linguajar dele, Gideão, ele volta a sacrificar, ele volta a ofertar ao Senhor. Quantos estão me entendendo? Há quanto tempo você não sacrifica mais no altar? Há quanto tempo você não tem um tempo de qualidade com Deus em oração? Há quanto tempo você não oferta, né, na casa do Senhor? Há quanto tempo você não dizima? Eu vou falar aqui uma coisa, porque a pessoa, eles vão dar um testemunho aqui. Não é falta de ética, não, porque eles me procuraram e não estão aqui, um casal. Mas eles estão se preparando para dar um testemunho aqui. Eles chegaram na igreja e logo já perguntaram os líderes, como nós fazemos para dizimar e ofertar? E logo começaram a dizimar e ofertar. Querido, e Deus começou a derramar bênção na vida deles. E foi isso que eles me falaram. E Deus começou, aí eles começaram a conquistar bens, coisas que era para durar anos. Em poucos meses Deus derramou essas bênçãos, eles conquistaram. Mas aí veio uma onda no meio da igreja, uma onda de fofoca, onde o diabo se espalhou no nosso meio aqui. E aí, meu irmão, foram uns problemas, e eles, por causa disso, eles deixaram de dizimar e ofertar. Aí um dia desses, conversaram comigo, me pediu perdão. Eu digo, mas peça também a Deus. E ele disse, me perdoe, nos perdoe, porque nós erramos e vamos voltar a dizimar e ofertar como antes. Gideão e o povo de Israel naquele tempo, eles estavam tão debaixo de uma investida do mal, que eles perderam o ânimo, eles perderam o temor. Então, meu irmão, volta a sacrificar. Você tinha um hábito de dar o teu melhor, a tua primícia todo dia, levantava bem mais cedo para orar antes de sair para o trabalho.
Mas aí veio os problemas e você perdeu esse ânimo. Você que costumava levantar de madrugada para orar, antes de sair para o trabalho, aí veio os problemas e você perdeu. Você já não faz a mesma coisa. Então, querido, tu quer mudar a tua realidade? Volta a sacrificar. Volta a sacrificar o Senhor, tuas orações de madrugada, o teu jejum. Há quanto tempo você não jejuma mais? Porque já o jejum, ele sacrifica a nossa carne. E quando o crente jejuma, ele atrai a presença de Deus. Talvez há muito tempo você já não sente mais esse prazer de sentir a presença de Deus quando você entra no teu quarto, quando você vem à igreja. Talvez você já não sente mais a mesma alegria, você já não sente mais o mesmo prazer. Porque você está envolvido com coisas desse mundo, você se envolveu com tantos problemas, que você parou de sacrificar. Você era uma pessoa dedicada à obra, você era uma pessoa esforçada, mas você parou, ficou perdido no tempo. Então volta a sacrificar. E foi assim que o povo começou a mudar. A segunda coisa, versículo 24, no mesmo capítulo, Gideão levantou um altar para o Senhor. E não existia mais esse altar. O povo deixou de sacrificar, e o sacrifício era feito no altar. E Gideão, ele levanta novamente um altar. Ei, a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, sim ou não? Todo templo que tem que ter um altar. E aí? Deus está no altar do teu coração? Você presta culto a Ele nesse altar? Você se dobra diante do Senhor nesse altar? Ele é realmente o teu Senhor na tua vida? O povo já não existia mais altar, já não havia mais adoração, já não havia mais culto, era só sofrimento. O povo se entristeceu, porque o que eles falavam era que Deus não está mais conosco. Se Ele não está mais conosco, para que adorar? Para que altar? E aí eram vivendo um dia atrás do outro, como muitos estão vivendo hoje. Comendozinho um pãozinho mirrado ali, um pãozinho de cada dia. Porque era assim que eles estavam vivendo. Levanta um altar lá na tua casa. Estabelece um altar lá na tua casa, no teu casamento, lá no seio da tua família. Junte-se com sua família para adorar o Senhor, pelo menos uma vez na semana. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui um dia desse, ensinando a vocês a ter uma devocional? Você lembra que eu falei para vocês aqui um dia desse, que as primeiras palavras de você colocar os pés no chão quando você acordar, seja uma palavra de glorificação a Deus? Antes que você se levante da sua cama, pega a Bíblia e lê a palavra e ora. Você sabe, quando você fizer isso, quando você se reunir com a sua família dentro de casa, para pregar a palavra, para ensinar eles a temer a Deus, falar do amor de Deus, orar ao Senhor, você está levantando um altar ao Senhor na tua casa. E quando você começar a fazer isso, as coisas vão começar a mudar. Que altar tem na sua casa? O que é que faz com que você se sente, você e sua família, e divida a tua atenção por muitas horas? Me diga. É o teu celular? É a TV? Você passa horas na frente de uma TV, mas não passa uns minutos na presença de Deus no teu quarto lendo Bíblia? Pois é, porque esse altar aí não é o altar de Deus, é um altar a Baal, é um altar à tua carne. Porque a maioria dos crentes é assim. Passamos horas e horas e horas com o celular na mão, mas não passamos nem alguns minutos na presença de Deus, em oração e leitura da palavra. E ainda dizemos que somos crentes, somos religiosos, porque o altar de Deus já não existe mais, existe ali um altar a Baal.
e abrimos a boca e dizemos que a nossa família é do Senhor. Mentira, não é, é de Baal. Levante um altar ao Senhor na tua vida, na tua casa, determine lá, muda a rotina. E eles levantaram, e Gideão levantou um altar ao Senhor. E terceiro e último, Gideão derrubou, destruiu os altares de Baal e da deusa Ácera. Você sabe quem foi que tinha construído o altar a Baal na praça? O pai de Gideão. E o Eterno disse: pega o boi gordo do teu pai e mais outro, vai lá, sacrifica, mas quebra o altar de Baal. O altar de Baal, é isso aí, ó. Isso aqui, ó, para muitos isso daqui é um altar. A carne. Aqui muitos ficam passando vendo imoralidade, quando não é imoralidade, mas são coisas que não edificam. Que só suga a nossa fé, a nossa espiritualidade, e nos torna uma pedra de gelo, porque passamos mais tempo com isso aqui na mão. Você sabe o que é que está correndo um risco? Muitos, depressão. Já foi dominado, a mente, o capeta já dominou. A pessoa está focada no altar de Baal. São mortos vivos. São crentes espiritualmente mortos. E se você quer ter uma vida diferente, quiser mudar a realidade, começa a destruir na tua vida e no teu coração os altares de Baal. Aquilo que te atrapalha a tua comunhão com Deus. Aquilo que tira, que toma a tua atenção. Aquilo que puxa para Ele o teu coração. Porque ali, aonde tiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Começa a tirar. Eita, se eu estivesse falando de prosperidade aqui, mais só de que Deus é só bênção, você estava pulando aí. Mas eu estou falando aqui, eu estou na ferida de muitos aqui. E eu não estou jogando direta não, eu estou diretamente falando. Você está entendendo? Porque está vivendo uma vida de um inferno, vida do diabo. E quer mudança. Deseja, mas não quer fazer nada para ter uma vida melhor. Tudo que tem em nós que toma o lugar de Deus tem que ser quebrado. Começa a dividir teu tempo agora com a presença de Deus na tua vida. Começa a valorizar a presença de Deus na tua vida. Começa a valorizar o teu tempo com Deus. Começa a valorizar a oração, a tua intimidade com o Senhor. Está ouvindo? Entendeu? Começa, porque ó, no dia que você fechar os seus olhos, essas coisas e outras mais que nos prendem nesse mundo, vai ficar tua presença. Viu, Sudade? Meu Deus, eu fico pensando. Eu estava preparando essa palavra, a palavra hoje, e fiquei vendo, meu Deus, veio tantas pessoas.
me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Nada e ninguém me resistirá. A Bíblia segura, mas a gente não tem nem coragem de recitar isso. E prefere viver uma vida de escravidão, de miséria, de humilhação. Porque é isso que muitos têm vivido, uma vida de humilhação, rapaz. Está mendigando. Estou falando mendigar pão não. Mas a gente fica, como está aqueles momentos difíceis financeiramente, que a gente fica sonhando em comer uma coisa boa. Mas lembra do filho pródigo? O filho pródigo tinha tudo em casa, mas estava querendo comer comida de porcos. Deixa eu te dizer, temos tudo na casa do nosso pai, mas temos pessoas comendo comida de porcos. Na casa, o meu pai tem empregados e come melhor do que eu. Se você está vivendo uma vida assim, é porque você está longe da casa do pai. Volta a ter comunhão com o pai. E aí ele vai te cercar de bênção. E eu quero concluir dizendo: foi depois dessas atitudes de Gideão que Deus começou a mudar a realidade do seu povo e mudar a sua história. Chega em casa e lê o capítulo 7 de Juízes, e lá você vai ver a vitória do povo de Deus, a vitória que Deus deu para o povo. Deus só vai derramar de novo. Deus só vai começar a te dar a vitória quando você começar a agir de forma certa, correta, no nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Parabéns por essa empolgação de vocês. Se coloque de pé e aplauda o Eterno. Se essa palavra te serviu para alguma coisa, se essa palavra te serviu para alguma coisa, aplauda a Deus lá em cima. Aleluia! Talvez você não ouviu o que você queria, mas talvez o que você precisava. Aleluia. Canta um trechinho aí só.